Olá, meu amigo, olá, minha amiga. As mulheres são protegidas das doenças do coração e dos vasos. Isso acontece até a menopausa. Então, até os 40 e poucos anos, a mulher é protegida de ter infarto, de ter um AVC, por conta dos hormônios femininos que ela tem. Que ela menstrua direitinho. E esses hormônios, o estrógeno principalmente, protege o coração, protege as veias, protege as artérias de ter algum tipo de acidente. Com o passar do tempo, sabe, vai se aproximando do período da menopausa, quando acontece aquelas, quando começa a aparecerem as alterações menstruais, começa a falhar, começa a vir pouquinho. Então esse é um período de perimenopausa, é onde os hormônios já começam a oscilar e realmente aí começa então a mulher ter o mesmo risco que o homem tem. Então, a partir da perimenopausa, da menopausa, o risco cardiovascular da mulher aumenta. E fica igual ao do homem. Quer dizer, a possibilidade de ter infarto, a possibilidade de ter AVC. E nessa fase da menopausa, aos 40, 45 anos, é quando a mulher começa a ganhar peso, quando a mulher começa a aumentar o seu colesterol, a pressão arterial às vezes muda, começa a aumentar. E a depressão que vem também nessa fase. Então são todos esses fatores de risco que fazem com que a mulher tenha maior chance de ter infarto, sabe, do que tinha antigamente. Mas você imagine, existem outros fatores de risco que podem se agregar. Por exemplo, cigarro, tabagismo. Então, se a mulher que tem já hipertensão, que tem diabetes, que já está na fase de menopausa, ainda fuma, o risco dela ter a doença cardiovascular é muito maior. Aumenta muito. Você imagine se essa mulher ainda estiver fora de peso, estiver obesa. Então o risco é bem maior. Então veja bem, é muito importante a mulher na menopausa procurar o seu médico ginecologista para ver todo esse controle hormonal, para ver como é que está a situação toda genital, porque nessa fase é muito difícil, né? A vagina começa a ficar seca, durante o ato sexual ela tem dor, sangra às vezes. Você vê, 10% das mulheres menopausadas têm dispareunia, que é a dor durante o ato sexual. Isso gera um problema enorme familiar, não é? Sem dúvida alguma. O marido nessa fase, imagine com 50 e poucos anos, está no auge da sua vida, não é? Sexual inclusive. E de repente, a mulher com o problema todo da menopausa, ela começa a se afastar do marido, claro, porque tem dor durante o ato. Em vez de ter prazer, ela tem dor. Isso gera problema, gera conflito, sabe? E pode haver até divórcio. Eu já conheço casos desse sentido. Então é muito importante que a mulher vá no ginecologista. Hoje existem maneiras e formas de se tratar essa secura vaginal. Existem medicamentos, existem terapias diferentes, terapias com laser, tem várias terapias que são boas e funcionam de verdade. Mas ela não pode esquecer que o risco dela ter um problema cardiovascular é maior e que a morte por doença cardiovascular é muito maior que a morte por doenças ginecológicas. Então, além dela ir no seu ginecologista, ela tem que procurar o cardiologista, porque é através do exame cardiológico que a gente pode prevenir muita coisa. Quantas e quantas senhoras que me procuram no consultório, tá? Elas têm alguma sintomatologia muito leve no peito e de repente você vai fazer um exame mais aprofundado e descobre que ela tem uma artéria entupida, uma artéria ocluída ou uma artéria em oclusão. Porque às vezes o sintoma do infarto, o da angina na mulher é muito diferente do homem. O homem tem aperto, vai para o braço, vai para o pescoço, isso é clássico. Né? Sua, frio, tem dor quando anda. A mulher às vezes não tem nada disso. A mulher às vezes tem, sintomas gástricos, que ela pensa que é alguma coisa do estômago, mal-estar gástrico, mas não. Já é alguma coisa cardiológica. Eu tenho várias experiências nesse sentido, de mulheres que eu atendi,
que já tinham passado por vários colegas de outra especialidade, achando que era um problema gástrico, e no fundo, não. Era um problema cardiológico que eu tive que intervir rapidamente. Tá? Então, é importante você, menopausada, procurar um cardiologista para te acompanhar nesse sentido, fazer os exames completos. Não é só um eletrocardiograma, exame de... Não, tem que fazer um check-up completo, tem que fazer exame de, avaliação isquêmica, tem que ver se não tem isquemia, tem que aprofundar muito, porque, como eu disse, a mulher às vezes não tem sintoma muito clássico e no fundo ela pode ter um infarto e a mortalidade durante o infarto da mulher é até muito maior do que o homem. Claro, o homem morre mais do que a mulher, porque a mulher vive 10 anos a mais, isso não é do ponto de vista estatístico. Ela vive 10 anos a mais. Mas você tem que se cuidar, você com pele 50 e poucos anos, que está fora de peso, que já tem um pouquinho do seu colesterol aumentado, que tem a sua glicemia ali no limite, tá? Que por azar ainda fuma, que não pratica atividade física, tá? Que tem um pouquinho da sua pressão alterada, você tem que procurar o cardiologista, porque nós temos maneiras de prevenir que você tenha um infarto, e aí a coisa pode ser muito complicada para a sua vida. Tá bom? Então, esse é o meu conselho, e que Deus abençoe você e toda a sua família.